aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao NuriaCast, o seu podcast de RI, o projeto de extensão do Centro Universitário La Salle Manaus. Eu me chamo Nick, sou uma pessoa trans não binária, sou uma pessoa parda de cabelos curtos avermelhados, hoje estou utilizando uma roupa preta, com um blazer preto. Hoje nós temos muitas dicas para compartilhar e dicas importantíssimas. E para isso a gente está com um convidado muito especial. Por favor, nosso convidado, se apresente para a nossa audiência. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de participar do NuriaCast, né? Além de professor, está conduzindo esse projeto, que é um projeto diferenciado, incrível, né? Uma experiência muito legal. Assim, eu, né, me sinto assim, muito feliz, né, de ver o quanto que os alunos estão envolvidos e engajados em fazer acontecer, porque eu tenho certeza que o alcance, o impacto desse NuriaCast é gigante, uma vez que a gente está nas redes sociais, né, isso a gente consegue entrar nas casas, entrar em diversos estados, países e disseminar informações, disseminar conteúdos com qualidade, né, com relevância e que tanto precisa hoje disso nas redes sociais, né, na internet. Mas olha, me chamo Nebe Araújo, né, tô aqui como convidado para participar do NuriaCast, por essa equipe que me convidou. Tá? Sou professor de Relações Internacionais há 8 anos, tenho uma especialização em mestrado em Relações Internacionais pela Universidade de Lisboa, em Portugal, né, onde também estou fazendo um doutorado, né, em Portugal, na Universidade Autônoma de Lisboa, e sou professor, sou docente do Centro Universitário La Salle Manaus, com muita alegria, com muito orgulho, né, e que eu tenho contribuído com o curso, com os colegas professores, com a nossa querida reitora Fátima Durães, com a nossa professora e coordenadora Ana Valéria. Agora o professor Jonathan chegou na parada, entendeu? Sim. Vai ser daquele jeito, vai botar 1000 graus, tenho certeza que a gente vai continuar evoluindo cada vez mais. E é isso, né? Tô aqui. A Juliana não veio, né? Também vi que ela está apresentando aqui o NuriaCast, mas vou me autodescrever. Sou uma pessoa parda, de cabelos preto, curto, não estou usando óculos de grau, geralmente uso em sala de aula. Estou vestindo uma camisa básica preta, uma calça jeans, né, e um tênis na cor laranjado. Estou usando um relógio de pulso do lado esquerdo e estou aqui muito feliz. Muito obrigado, professor. Muito obrigado mesmo. A gente já consegue perceber a potência do nosso entrevistado de hoje, que tem uma trajetória bem consolidada, né? E a partir disso, a gente sabe que, professor, muita informação na internet está acontecendo, muitas redes sociais, muitas formas de se informar, né? E a partir disso, a gente entende que é necessário ter fontes confiáveis onde a gente pode se informar, né? Então, a partir disso, quais critérios você acha fundamental que uma fonte ela tenha para que essa fonte ela seja essencial em um debate, em uma conversa, mas com realidade, com verdade? Sim. Nick, o que a gente precisa primeiro entender? Se no mundo acadêmico existe fidedignidade de informação, existem critérios para pesquisar, né? Então a gente precisa entender que o mundo acadêmico ele tem um rigor científico no processo. A gente não vai falar Perfeito. exclusivamente do mundo acadêmico, vou logo deixar esse spoiler, tá? A gente não vai entrar só nessa conversa, não. Mas, iniciando aqui, né? A gente precisa sim seguir alguns critérios de fontes de informações que são confiáveis e são chanceladas pela academia, né? Ou seja, aquelas que existem, que recebem qualificações enquanto revistas científicas, por exemplo, né? No próprio Google, por exemplo, a gente entra ali no Google Escolar e a gente digita ali um tema, né? Guerra na Ucrânia, e aí existem vários artigos. E aí, como é que a gente vai selecionar aqueles artigos que a gente possa entender que sejam, né, ok, vale a pena aprofundar para poder cair na leitura, usar como referência. A primeira dica que eu dou é ver qual é o nível de qualificação desses artigos científicos. Uhum, B2, B1, A2, A1 existe uma classificação, né, estipulada pelo meio acadêmico. uhum. Também não vale a pena entrar em muitos detalhes, mas existe essa classificação que é importante. Por quê? B2 é ali uma classificação, por exemplo, intermediária, né? B1 também, já A2, A1 já é uma classificação de uma revista, de um artigo científico que cumpriu com o rigor, né, ali de pesquisa,
os autores, de fato, conseguiram alcançar, né, um nível alto de satisfação e recebem, por exemplo, essa classificação. Então, assim, a primeira dica que eu dou, né, no meio acadêmico é que a gente possa, primeiramente, consultar fontes acadêmicas e que sejam confiáveis, que tenham essa classificação de alta relevância, né? Perfeito, professor. Eu concordo plenamente com o senhor. Eu acho que cada vez que nós nos informamos melhor, com fontes confiáveis, com fontes selecionadas, né, faz total diferença em qualquer âmbito que a gente for aplicar esses conhecimentos e divulgar em uma simples conversa, até mesmo uma simples conversa. E a partir disso, a gente sabe que muitas pessoas acabam se informando por vídeos curtos, por por blogs, por comentários da internet, né? Então, a partir disso, quais são os critérios de uma boa fonte a ser usada como referência? A gente estava falando na questão da rede social, você mencionou no meio acadêmico, mas como Sim. referência, assim, em outros aspectos. O que que você acha? Bom, Nick, a gente precisa entrar aqui numa conversa rapidamente sobre, assim, uma reflexão que a gente precisa fazer, né, onde hoje está tendo ali vou dizer, uma febre, uma epidemia de alunos que pesquisam no chat GPT sobre determinado assunto e acham que estão ali com informações, conhecimento suficiente para debater a qualquer nível. A gente Sim, precisa confrontar e reprovar esse tipo de comportamento, né, a gente está falando aqui de informações confiáveis, de um debate, de um estudo que é aprofundado em qualquer assunto, seja em política, seja em economia, seja, enfim, qualquer assunto, né? Não vale a pena a gente achar que está tudo certo, escrever sobre aquele tema num chat GPT da vida, pegar aquele resumo e sentar à mesa ou debater com um colega, com um professor, com qualquer outro profissional ao nível e achar que é o dono da verdade, né? isso é Então a gente verdade. precisa abrir os olhos, isso tem acontecido bastante, né? Eu tenho também, na minha experiência como professor, eu tenho identificado esse tipo de comportamento e que Uhum, é muito ruim. É muito sim, ruim porque a gente perde aquele nosso poder de reflexão, aquele total. nosso poder de crítica, né? Sim. Porque será que o chat GPT está me entregando de fato é verdade? Né? Qual foram as fontes do chat GPT para ele me entregar essa informação? E É se ele tiver verdade. pego de um UOL da vida que não tem ali o seu nível alto de credibilidade para uma conversa que precisa ter Seu essa credibilidade. embasamento, né? Então a gente precisa olhar para isso, né? Chama atenção para esse tipo de comportamento, reprovo totalmente. Eu não estou dizendo que o chat GPT ele é uma ferramenta inválida, né? Como inteligência artificial, ela é muito importante, só que a gente precisa estabelecer limites e Com precisa certeza. entender que quem manda na inteligência artificial somos nós. Não é ela que nos conduz, não é ela que molda o nosso comportamento. Somos nós que estamos ali para colocar contenções, para colocar e sugerir correções, né? Para ter como um ponto de gatilho para ir Sim. investigar e pesquisar em outras fontes mais aprofundadas, tá? Então já deixo essa dica, ChatGPT não serve como um resumo aprofundado de qualquer assunto. É só o início, é só para você ter uma luz, ter um gatilho e a partir disso pensar, refletir, criticar e pesquisar em outras fontes para que realmente você tenha segurança para falar sobre qualquer conflito internacional, sobre qualquer conjuntura de política, de economia, né, de sociedade como um todo. Perfeito, perfeito. A gente vê mesmo essa crescente alienação acontecendo, né, principalmente entre os jovens, infelizmente, porque essas são as pessoas que estão mais vulneráveis na rede social, porque não tem aquele filtro de o que é certo e o que é errado, de fato. Né? A questão do chat GPT, não somente o chat GPT, nós estamos falando de inteligências artificiais, né, como um todo. Elas podem ser essas ferramentas que podem te ajudar, te dar um impulso, como você falou, te dar a luz da questão, Sim. mas não necessariamente traduzir todo o seu argumento, o seu resumo, que precisa ser dito de fato. Mas olha, para relações internacionais eu vou logo entrar aqui em algumas dicas, que eu sei que é isso que tu está querendo no final das contas, né? Mas a gente pode pensar, né, assim, em algumas plataformas que são muito interessantes em relações internacionais e que são muito confiáveis. As notícias em si, nós temos ali algumas referências importantes.
própria, assim eu vou dizer, né, site de notícias sobre relações internacionais. BBC News, né, é uma fonte muito legal, muito importante, Uhum. tem toda ali uma linha editorial, né, que a gente pode depositar alguma credibilidade. CNN Internacional, que agora também está presente fisicamente no Brasil, ali uma matriz em Brasília, que tem feito um trabalho de muita responsabilidade, né, de apresentar notícias, de apresentar fatos que existe ali uma comprovação, uma investigação da sua veracidade. Então, CNN Internacional é um site de notícia que eu recomendo, né? Que mais? Enfim, tem também outras abordagens internacionais que vale a pena. Eu penso que quando a gente está falando aqui de fatos que são internacionais, que é mundo, né, a gente não pode também se fechar numa caixinha, né, Gustavo? E achar que só o Brasil que tem sites que também divulgam isso, né? Isso é Então eu estou verdade. falando aqui do próprio Le Monde, que é um Sim. jornal francês, que é Uhum. muito, muito bom, né? É uma referência internacional. Al Jazeera também é um site de notícia muito importante, referência, que dá uma visão antagônica de muitos assuntos internacionais, porque ele faz ali um trabalho de enfim, até mesmo colidir Comparação. com visões que são muitos, né, nós temos aqui muitos portais, sites de notícia, que têm uma Uhum. visão ocidental dos conflitos Sim, 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 internacionais, sim. dos eventos políticos internacionais. E o Al Jazeera, por exemplo, faz um trabalho muito legal de buscar trazer um contraponto. Nem sempre, tá? Uhum. Mas, vez ou outra, a gente encontra uma visão diferente daqueles sites de notícias como o próprio BBC News, CNN Internacional, Le Monde, The Washington Post também, que é um ótimo site de notícia, mas que também precisa ser confrontado. Então, a Al Jazeera é um antagonismo bem interessante e já deixo isso como uma recomendação. Não se sinta satisfeito em ler uma matéria apenas de um site de notícia internacional. Vale a pena Uhum. você consultar outros sites e, de preferência, sites que têm visões opostas do mesmo fato. Aí sim eu posso te dizer que você vai ter uma opinião muito mais própria e analisada daquele caso. Isso é muito importante. Isso é verdade, professor. A gente traz uma visão mais robusta a partir de diversas fontes, né, que fazem você criar a sua própria opinião, mais embasado em especialistas que estão falando sobre isso, né? Inclusive, uma das dicas que eu gostaria de colocar para vocês, nossa querida audiência, é a Revista de Relações Exteriores, que ela é escrita por Guilherme Bueno. Ele é um ele já é uma pessoa formada em relações internacionais, um especialista, e essa revista ela não carrega somente não é escrita somente por uma pessoa. São vários analistas de relações internacionais que fazem toda a questão de análise internacional e política internacional como um todo, né? Inclusive, se você quiser e tem interesse em fazer um curso sobre China e o poder internacional, estratégia e expansão e disputa de ordem, eles estão com inscrições abertas, então pode ficar à vontade a fazer a sua inscrição, viu? É isso aí. E a propaganda 0800, tá? Tem parceria aqui não, é pelo conhecimento e pela democracia do saber, Com né? certeza, com Pensando certeza. em think tank, na verdade você trouxe aqui uma importante think tank, que é também uma fonte de informação para quem está estudando, para quem se interessa em relações internacionais, né? Que Uhum, reúne esse corpo de analistas, né? De pessoas ali que são muito críticas. Isso é uma abordagem epistemológica muito boa. interessante. Mas nós temos também o Centro Brasileiro de Relações Internacionais, o SEBRE, Sim. que traz sempre ali conteúdos e artigos bem interessantes, com análises bem aprofundadas. A gente já está saindo daquele hall de site de portais, tá? Total. A gente está entrando aqui já num hall de análises mais técnicas de relações internacionais, né? Enfim, que tem ali um corpo de economistas, cientistas políticos, que mais? Sociólogos, enfim, uma série de áreas, né, que se complementam para uma análise ali de um evento, de um fato específico. E muita gente não conhece think tank, né? O que Muita gente seria não think conhece tank? a Por favor, importância explique de para a think nossa tank. audiência. A think tank são organizações sem fins lucrativos Uhum, voltadas para a produção de conhecimento e análises científicas de relações internacionais. Eu vou falar aqui especificamente de relações internacionais, né? Então, uhum, ela tem como uma característica ser independente, ser autêntica
e fazer análises que sejam, de fato, assim, independentes. Então, por isso a importância da think tank ser independente e ter autores, analistas que não sejam ligados a governos, a linhas ideológicas, Perfeito. porque no Brasil aí isso ainda está pegando corpo, tá, Sim. Nick? As think tanks estão em ascensão, né? Que é o caso do SEBRE, do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, a própria FGV, Fundação Getúlio Vargas, a Sim. gente até pode entender ali como uma think tank muito forte, que tem uma independência, Sim. né? E em outros países, por exemplo, elas são muito utilizadas, principalmente na Europa, as think tanks são muito utilizadas para auxiliar os governos a tomarem decisões, né? Uhum. Então, serve também como um corpo técnico para que os governos, né, enfim, os países possam tomar decisões mais assertivas na área da economia, na área da política, da imigração, de temas diversos. Esse é o papel da think tank. Perfeito. Eles não têm um posicionamento ali voltado ideológico, dando mais puxando sardinha para um lugar ou para outro Não lugar, deveria né? ter. Se Nossa, tiver, é melhor perfeito. mudar a característica e a natureza da organização. Tem uma outra Perfeito. think tank muito importante, vale a pena você consultar, é a Freedom House. A Freedom House tem um papel de avaliar o nível de democracias no mundo todo, né? Olha que Então, interessante. sim, faz a partir de todos os elementos e características que deve compor, né, um país democrático, uma estrutura de democracia. A Freedom Uhum. House tem um papel de investigar, de analisar, de avaliar, né, o nível de segurança democrática que aquele país A ou B possa Uhum. estar apresentando a partir de problemas internos, como impeachment, eh, crises políticas, Olha só. guerras civis. Então, são pontos que são analisados a partir da Freedom House, questão de eleições, né? Uhum. Transparência eleitoral. Enfim, vale muito a pena também consultar Freedom House. Ela é muito utilizada no meio acadêmico também, mas para se informar de uma forma ali bem segura sobre, né, o nível de democracias no mundo, né, e o quanto Perfeito. que elas estão ameaçadas, não estão, também é bem Muito legal. interessante. Muito obrigada, professor. Então, a gente percebe que temos um arsenal de várias formas de como se informar, de forma de revista, por meio de think tank, enfim, muitas formas. E a partir disso, eu queria puxar a questão de projetos acadêmicos. Os projetos acadêmicos, eles também têm o seu papel em como informar. Esse, por exemplo, o nosso podcast, o NuriaCast, ele é uma forma de democratizar, acessibilizar conhecimento de relações internacionais para jovens de periferia, que são áreas mais marginalizadas, né, historicamente. Então, essa é uma chave muito inovadora que comunica a margem, comunica a ponta. Eu acho muito interessante. E o que você acha sobre projetos acadêmicos assim, principalmente quando são jovens fazendo esse movimento para jovens, com jovens? O que você acha sobre isso? Eu penso que nós estamos no mundo certo quando eu vejo isso, né? Eu penso que quando o jovem ele está protagonizando a sua própria história, protagonizando o seu desenvolvimento, seja na educação, seja no esporte, seja na sua no seu pessoal, nas suas decisões pessoais, quando ele tem esse poder de protagonizar e se desenvolver, eu fico muito feliz, eu fico muito satisfeito, porque o que o jovem quer? Ele quer crescer, ele tem uma referência e ele quer alcançar e passar aquela referência de vida, sabe? Uhum. Então, assim, parabéns, né, o NuriaCast, parabéns a todos vocês, né, que estão fazendo acontecer esse projeto. Isso eu já deixo aqui como uma dica, tá? Como se informar bem em relações internacionais, acessa o Spotify, acessa o Instagram, NuriaCast, né, que é o projeto de extensão do Centro Universitário La Salle, né, que é uma galera aqui muito empenhada, fazendo acontecer, né, com qualidade. Já esteve aqui outros entrevistadores, né, muito bem Entrevistados, muito, renomados e muito tal. bem. Diploma Análise aqui estava presente através do professor Sim, Breno, né? Enfim, então, né, vale a pena sim, eu fico muito feliz. Lugar de Jovem é protagonizando a sua história, né? Não perfeito. é esperando para que alguém desenhe e imponha uma história que não sirva para ele. É ele que tem que ser o dono da sua história, é ele que tem que ser o autor do seu livro.
né? E parabéns a vocês que estão sendo autores aqui desse projeto. Olha aí, que gratidão enorme, professor. Muito bom ouvir isso. Eu acredito que cada vez que nós jovens, ocupamos esses espaços, a gente consegue ter pensamento crítico, principalmente entendendo acontecimentos internacionais, conseguir se desenvolver intelectualmente, enfim, em várias outras áreas, né? A gente também recomenda o Pod RI, que também é um projeto feito por acadêmico de relações internacionais, só que eles têm uma boa estrutura, ele tem uma boa estrutura com fontes muito confiáveis, então segue lá, pode RI também é uma forma de se informar sobre notícias internacionais, enfim. Muito obrigada, professor. Nada, eu também quero aproveitar e deixar aqui algumas outras dicas. Vamos para o Instagram agora, né? O Instagram tem também o Em Dupla com Consulta, que também está no YouTube, tá? Mas é um canal riquíssimo de Muito muitas bom, professor. informações. A professora Fernanda Manhota, que apresenta o Em Dupla com Consulta, ela também é uma ótima referência no Instagram, porque ela está sempre colocando ali algumas análises interessantes, algumas opiniões que são opiniões muito consolidadas, né, de relações internacionais, até porque ela tem uma experiência e uma segurança muito grande em função do doutorado que ela fez nos Estados Unidos. O Oliver Stunkel é outra conta, um outro analista de relações internacionais que está sempre presente ali nas redes sociais, sobretudo no Instagram, colocando o seu ponto de vista, colocando as suas análises. Deixo como dica também, claro, não poderia ficar de fora, Mauro Vieira, né? Poxa, Nosso ministro das Relações Exteriores, pô. sim, A fala dele é um posicionamento oficial do país, entendeu? muito bom. Cumpra-se, né? É basicamente isso. O que ele colocar nas redes sociais dele, no Instagram dele, é o reflexo do posicionamento do Brasil sobre qualquer tema, sobre qualquer assunto. E ele é embaixador, né, de carreira, né? Merece ser citado como uma referência de relações internacionais. E é isso. Temos também. Ah, professor, falando do pod, não, de dupla com consulta, em consulta, né? Eu lembro que esse foi um dos principais canais que eu me informei antes de entrar em relações internacionais ou nos primeiros anos do meu meio acadêmico ali. Porque a gente chega meio perdido, meio, meu Deus, será que é pra mim mesmo? Legal. E foi quando eu assisti esses vídeos, ouvindo os podcasts e no Instagram também, que eu conseguia perceber, putz, eu acho que é isso que eu quero mesmo. Então, fica uma dica aí, porque é muito bom, de fato. É isso, ou seja, teve uma influência super positiva, né, na tua Uhum. decisão. E eu tenho certeza que o NuraCast também vai ser uma influência, já é uma influência para muitos jovens, para muitas pessoas que estão assistindo, né, e que estão entendendo melhor sobre relações internacionais e que isso vai impactar nas decisões também acadêmicas e de carreira desses jovens, desses homens, dessas mulheres, eu tenho certeza disso. Perfeito. Mas, só para acrescentar aqui o meu rol de dicas, penso que é importante também citar as organizações internacionais, tá? Os relatórios que fazem parte dessas organizações internacionais, Uhum. como o Fundo Monetário Internacional, né? Se quiser uma análise de economia internacional, vale Muito muito bom. a pena acompanhar os relatórios que são mensais do Fundo Monetário Internacional para você entender como é que anda ali a balança comercial dos países, né? Questão de dívidas externas, de investimentos do próprio Fundo Monetário Internacional para diversos países, né? Como é que está indo ali o ranking econômico, né, desses países. Uhum. Então, Uhum. organizações internacionais. É uma ótima dica para você também consultar e ter acesso a informações com segurança, com qualidade. Seja o Fundo Monetário Internacional, seja a Organização Mundial da Saúde, seja a Acnur também, Sim, sim, né? sim. Enfim, a PNUMA são órgãos voltados para áreas específicas da imigração, refugiados, meio ambiente. Todas essas plataformas, todas essas organizações internacionais, elas têm sites que apresentam relatórios e informações muito importantes que vai deixar você sempre antenado sobre o que está acontecendo no mundo em relações internacionais em temas específicos. Perfeito. Conhecimento técnico, eu acho que é um dos principais pontos ali que você pode se ater, que você tem que se ater, né? Você deve se ater. Principalmente antes da graduação, no início, e durante e após, na verdade, né? Porque a gente sabe que internacionalista ele deve estar totalmente antenado nas notícias, atualizado a todo momento. E, enfim, eu acho que é isso. Muito É obrigada, isso. E no professor. Spotify tem o The News também, muito bacana. Eu escuto Sim, muito The News.
quando eu tô correndo, quando eu tô sempre ali fazendo uma atividade que eu posso colocar um fone, eu escuto o The News. Os episódios duram ali em torno de 20 minutos, mas assim, é um overview de tudo que aconteceu no dia anterior no mundo e no Brasil também. Sim. Então, assim, é muito legal a apresentação lá deles, não lembro, não recordo o nome, mas o The News é uma ótima dica, vale a pena seguir lá no Spotify e ter acesso aos conteúdos. São conteúdos diários, com muita qualidade e que você vai ficar sempre muito bem informado. Melhor do que o The News só no Uriacast, que também está no Spotify, que é do Centro Universitário La Salle Manaus, né, do curso de Relações Internacionais, uma iniciativa sem fins lucrativos, voltada para o desenvolvimento desses jovens e que você também precisa apoiar acessando o conteúdo, deixando o seu like, né, deixando o seu comentário e também sugestões de melhorias, isso é muito importante, porque todos nós aqui estamos em constante construção e transformação, então penso que é importante deixar, né, esse espaço sempre aberto. E aí, se tu me deixar falar, eu vou ficar aqui o tempo todo. Professor, eu acho que eu posso acrescentar só mais duas dicas Tá bom. pensando no podcast, assim. Eu acompanho também o Petit Jornal, que é um podcast feito pelo Matias... Não. Daniel Souza e Tanguy Baidadi, que são também formados em internacionalistas, também são economistas, e eles podcasts e episódios de 30 minutos, você consegue saber de política e economia internacional de forma super acessível. Além disso, temos o xadrez verbal, mas é para aquelas pessoas que já conseguem ter, assim, muitas horas livres ou assim, tá fazendo alguma coisa, porque os episódios deles duram em torno de 4, 5 horas. Mas eles fazem um overview, eles passam por cada bloco do mundo. E é muito, muito completo, com opiniões certas, sérias e muito acessíveis. Eu sempre me divirto porque eles têm aquela tendência a humor e tudo mais. E não fica chato. Eles sempre trazem entrevistados, especialistas que falam sobre essas temáticas, enfim. Então, para Eu fiquei, você, né, que gosta de episódios mais longos, 4, 5 horas, fica aí a dica xadrez verbal. eu fiquei sabendo da Martina, eu não conhecia, tá? Então, esses alunos queridos me apresentaram uma conta Martina Giovanetti. Martina Giovanetti. Como é que é a dinâmica dela no Instagram? Bom, a Martina Giovanetti, ela é uma internacionalista, já em formação. Ela é uma pessoa super jovem, super acessível. Ela tá tanto no YouTube quanto no Instagram e em outras plataformas também. E ela tem uma dinâmica, assim, de transformar a RI num conteúdo mais acessível, por exemplo, por meio de uma fofoca internacional, numa pegada ali mais jovial, mais juvenil. E, além disso, ela Legal. fala muitos vídeos sobre dicas de como se informar, como é que é a carreira de relações internacionais, oportunidades que aparecem durante a graduação, com vídeos rápidos, vídeos eficazes, e para vídeos longos também temos o YouTube, né? Então é uma das referências também que a gente acredita nas relações internacionais, no meio jovem ali, e muito comum, principalmente. Então, Ah, legal. acho que vale muito a pena você Vou começar a procurar, vou acompanhá-la. buscar, ainda não seguia, vou seguir a partir disso, né? Sob a influência aqui da galera do NuriaCast. E é Perfeito. isso, né? Espero que, né, eu tenha contribuído com essas dicas, né? Tem, assim, nós hoje vivemos ali um mundo de informações, né? Como você colocou no começo, mas a gente precisa ter muito cuidado, muita cautela, para que a gente Perfeito. realmente, né, como diz lá no meu bairro, pise no certo, né? Para que a gente não possa estar multiplicando informações que são fake news, e isso é um problema muito sério. Temos que, não podemos ser multiplicadores de fake news, pelo contrário, temos que Perfeito. combater fake news. Uhum. Esse é o nosso papel enquanto cidadão, enquanto estudante, enquanto profissionais de relações internacionais, enfim, né, temos que a todo custo combater essas fake news, né, e essa iniciativa aqui trazendo essas dicas, né, de fontes confiáveis para se informar sobre relações internacionais é muito válido. Parabéns mais Perfeito. uma vez pela iniciativa, parabéns ao Centro Universitário La Salle Manaus, ao curso de Relações Internacionais, por democratizar tantas informações através das redes sociais. Cumpre aqui muito claramente, né, o papel da academia, que é, né, fazer ali o trabalho de extensão, não só o de Uhum. ensino, de pesquisa, mas também a extensão, que Sim, é você levar de fato o conhecimento para a sociedade, para a sim. comunidade, né? Sair dos muros da universidade e chegar até a população, que é lá que realmente está o nosso impacto, né? É lá que a gente Total. consegue mensurar.
o nosso desenvolvimento, né? Então, é isso. Parabéns a todos vocês. Perfeito. Nossa, que maravilhoso. Muito obrigada a você que acompanha até aqui. Chegou ao fim de mais um episódio do NuriaCast. Esse podcast que visa democratizar esse conhecimento muito bem dito pelo nosso professor. Professor, muito obrigada pela sua participação. Eu adorei participar, adorei as dicas. Então, fiquem ligadinhos aí nas nossas redes sociais, Instagram, YouTube, enfim, muitas outras redes. E, professor, você quer falar onde podem te encontrar, o seu arroba, acompanhar o seu trabalho? Por favor, fica à vontade. O meu Instagram é Neibe Araújo, Neibe_Araújo, é isso, né? Pronto, Neibe_Araújo. Também tô lá com a galera da Tropa dos Amigos Podcast, que nós somos parceiros aqui do NuriaCast. E é isso, né? De todo modo, né? Mais uma vez, muito obrigado, né? Parabéns e atenção. Pega esse link, compartilha aí nos grupos do WhatsApp, pede pra galera curtir, compartilhar também lá nos outros grupos, o NuriaCast, porque é uma iniciativa muito válida de informações, né, e de pessoas responsáveis envolvidas aqui para poder fazer acontecer isso da melhor forma para você. Então, curte aqui, compartilha com a geral e vamos para cima. Exatamente. Muito obrigada você que acompanhou até aqui o NuriaCast. Curte, comenta, compartilha, você já sabe muito bem. E é isso, tchau, tchau! Tchau, tchau.